Já está a gravar, quando quiseres, à tua vontade, com a maior descontração. Diz as tuas razões, se faz favor, e muito obrigado mais uma vez. Então, boa tarde, um abraço ao Vítor, também agradeço os convites, que são sempre cordiais e gentis, e já nos conhecemos há muito tempo, somos amigos, e já participámos em muitas jornadas, ou pelo menos em bons encontros, e portanto, também, mais uma vez, obrigado. A mim compete-me como encarregue, ou fazer uma espécie de preâmbulo lançando alguns conceitos, que são conceitos importantes para pensar a história, ou como, do ponto de vista do Foucault, o filósofo francês, que é um filósofo dos mais marcantes, e possivelmente ainda mantém a sua absoluta atualidade, e justamente lançando as pistas, os conceitos, as noções importantes para pensar a história, ou melhor, para, obviamente, não deixar de pensar a história, mesmo com categorias que por vezes nos possam parecer antigas, ou do século XIX, muitas vezes, ou até de categorias ou noções filosóficas, científicas, culturais, que possam ser também marcas importantes do passado. Portanto, a minha abordagem é mais para lançar esses conceitos, essas pistas. Necessariamente é um autor difícil e a abordagem é sempre complicada porque são conceitos muito técnicos e situá-los sobretudo no percurso da obra do Foucault também é difícil porque vem desde o início desse percurso, em obras dos anos 60, 70 e outras que se seguiram, mas justamente a minha abordagem seria, para não me repetir, uma vez que depois a intervenção dele é mais especializada no autor, para não nos repetirmos, é lançar essas pistas a partir de uma espécie de mediador de um outro filósofo, que é um filósofo italiano, que é o Agamben, que escreveu um texto que se chama Signatura Rerum. Isto em termos de título seria traduzido qualquer coisa como a marca das coisas, ou a marca do saber das coisas, ou a matriz do saber sobre as coisas, seria assim. Signatura seria a marca, ou se quiserem, um modelo no que se pode pensar a realidade cultural, filosófica e também as categorias do pensamento. E, portanto, seria justamente lançar isto também a partir deste texto, que é um texto pequenino, mas extremamente condensado e em que aparece recorrentemente o Foucault, justamente a partir dessas categorias que são a categoria de paradigma, de genealogia e de arqueologia. Portanto, são essas as três noções que permitem relacionar a história com o pensar e a cultura com o pensar e o saber com o pensar. Portanto, estas categorias remetem necessariamente para a relação com o percurso histórico e também com aquilo que é a nossa relação com a história e a nossa relação complexa com a história, uma vez que não é linear essa relação, porque certamente não é linear no sentido em que não se pensa taxativamente num passado, num presente e se espera um futuro, mas por vezes há relações complexas e que depois será esclarecida essa questão da arqueologia como a relação, sobretudo, entre o passado e o presente e entre o futuro e o presente. No fundo, para ter a primeira impressão é esta. A história não é pensada em termos lineares. Por vezes, há que quase que invocar o futuro no presente e há que invocar o passado no presente. Portanto, a primeira ideia é justamente quebrar essa linearidade do tempo. Ou seja, não arrumar estas secções muito bem arrumadinhas, mas pensá-las, por vezes, até simultaneamente. Ou seja, pensar simultaneamente o passado e o futuro, o presente e o futuro. Portanto, as coisas acabam por não ser... Agora, em relação à primeira categoria, que é de paradigma, todos nós já ouvimos falar do paradigma, porque todos ouvimos falar do Big Bang, o paradigma da astrofísica. Portanto, o paradigma é evidentemente uma espécie de teoria que se normalizou a partir de novos protocolos experimentais, a partir de novas descobertas e, no fundo, aquela que se impõe como a melhor teoria que possa explicar, por exemplo, a origem e a evolução do universo. Mas
quando falamos do Big Bang, estamos a falar do paradigma na ciência, mas evidentemente qualquer paradigma não se esgota na ciência. Isso é um exemplo de paradigma. E é justamente a partir desta primeira noção que se faz a primeira aproximação entre o saber e a história. Uma vez que, quando se fala de paradigma, fala-se necessariamente num modelo de conhecimento que acompanha a história e acompanha também a história do conhecimento. Portanto, tem uma inscrição histórica. Quando se fala de um modelo, qualquer que seja, em ciência ou em filosofia, ou em qualquer outra área, está-se a falar de uma teoria, de um modelo, de uma constelação de saberes que tem uma relação com a história e nasce durante o percurso histórico do saber. Portanto, e no fundo, este paradigma, diz o autor italiano, em relação ao Foucault, diz que não foi pensado, não foi suficientemente pensado por Foucault, diz o autor italiano. E ele diz, o italiano diz que Foucault revisitou nos seus escritos muitas vezes este conceito, mas nunca o definiu com precisão. Portanto, começa justamente... Então, quais são, no fundo, os modos de aproximação à noção de paradigma usadas por Foucault? Foram, por exemplo, também alguns conceitos usados na ciência, na física, nas ciências experimentais, nas ciências teóricas. Por exemplo, a positividade, o dispositivo, a formação discursiva e também a formação de constelação de saberes, o modo como esses saberes se relacionam com o real e com a natureza, com a realidade e as coisas. Portanto, o Foucault, para o Agamben, justamente não conseguiu pensar suficientemente esse paradigma, mas introduziu estratégias quase indiretas de pensá-lo a partir de outros conceitos, que são estes que eu disse. E, portanto, no fundo, aqui a novidade em relação àquilo que nós estávamos habituados a pensar o paradigma, por exemplo, na ciência, quando a gente pensa na astrofísica e no Big Bang, pensa numa espécie de teoria abrangente, complexa, bem formada, consistente, inovadora, se calhar que explica muitas das descobertas que existem e outras que se podem encaixar futuramente nesse modelo teórico, que é um modelo simultaneamente teórico e positivo, porque tem a confirmação experimental e a confirmação experimental está em curso, que é a experiência do CERN, não é? do superacelerador. Mas quando nós pensamos no paradigma, em geral, pensamos neste tipo de modelo abrangente, mas ao mesmo tempo um modelo abstrato. Universal, uma espécie de modelo abstrato que se pode depois encaixar com saberes particulares. Ora, diz o Agamben e diz o Foucault, seguramente, isto não é verdade. O modelo não é abstrato, nem é universal, nem é abrangente, como banalmente se costuma situá-lo, como se costuma defini-lo, mas é um modelo singular e particular. Curiosamente, é um modelo que não tem nada a ver com esta ideia banal de que os paradigmas são modelos muito abstratos e universais, mas não, é um modelo particular. É apenas um modelo entre outros e remete para a singularidade e não para a universalidade e para a abstração. Portanto, isto é a grande novidade em relação ao próprio conceito de paradigma. E nesse aspecto, o próprio Foucault também acho, e diz o Agamben, e também me parece que esta singularidade é relevante para pensar o conceito de paradigma. E, portanto, esta ideia, se calhar, que nós estamos habituados a ouvir, ou que estivemos habituados a ouvir, de que o Big Bang é um modelo abstrato e universal, não é verdade. É um modelo singular e particular. Portanto, é um bocadinho estranho, pode parecer estranho, porque este modelo impôs-se a outros e é um modelo que abrange muitas áreas particulares, muitos domínios particulares, muitas ciências particulares, muitas descobertas, muitas leis setoriais, etc. Mas, no entanto, isso não lhe retira essa marca de particularidade. Portanto, isto seria um bocadinho um modo quase antibanal de pensar o paradigma. Portanto, nesse aspecto,
creio que estes dois autores aí estão de acordo. Portanto, é nesta, ele diz, justamente o paradigma é aquilo que em latim se diz o exemplo, ou seja, o singular que se exibe na sua singularidade, na sua particularidade, e tem valor por causa disso. Não é para se impor como um modelo universal, mas é apenas para se mostrar como verdadeiro, como coerente, mas apenas na sua singularidade e na sua particularidade. Portanto, e nesse sentido, exibe-se a si mesmo como regra. Não pretende impor-se como uma regra, nem impor-se como um modelo. Pretende apenas que ele próprio seja a regra. Isto é um bocado estranho, mas o conceito de exemplo aqui é justamente essa ideia. O enunciado que vai do particular ao particular e do singular ao singular, e justamente diz ele que o paradigma exibe-se a si mesmo como regra e não serve para ser uma regra que seja aplicável a outros modelos ou outros princípios ou outros conhecimentos. Ou seja, ele diz claramente, depois o exemplo que se exibe a si próprio como regra é também, muitas vezes, aquilo que serve depois apenas como validade para si mesmo. Ou seja, é válido apenas para si mesmo. E, portanto, essa validade para si mesmo, depois como é que se confirma? A partir do protocolo experimental. A partir de uma confirmação e de uma verificação experimental, obviamente, pondo em curso uma experimentação complexa, porque senão nunca poderia mostrar que é válido. Portanto, essa singularidade depois tem que ser experimentável e tem que ser mostrada como verdadeira do ponto de vista experimental. Isto não seria apenas teórico, isso seria apenas aí é que seria meramente abstrato, seria um modelo meramente teórico, mas para ser válido e verdadeiro tem que se mostrar como verdadeiro do ponto de vista experimental, ainda que seja apenas singular. E, portanto, quando se diz, então, qual é a relação de um paradigma com a história? Com a história do saber, com a história do conhecimento, com a história da ciência, com a história da cultura? Qual é a relação desse paradigma, uma vez que é apenas uma singularidade? Então, como é que isso se joga e se encaixa no percurso histórico? Evidentemente, se nós pensarmos no Big Bang, ele encaixou-se em termos empíricos, ou seja, foi mostrado como melhor a partir de certas descobertas e a partir de certas observações, muito antes de ser alvo de um protocolo experimental complexo, que é o superacelerador, por exemplo. E, portanto, essa positividade, portanto, essa confirmação experimental, no fundo, é aquilo que o Foucault e que os cientistas e que os filósofos também chamam positividade. É justamente esse o conceito e o paradigma mostra a sua validade devido à positividade e pela positividade. E não tem nada a ver, outra vez, com o esquema linear do tempo, diz o Agamben. A historicidade do paradigma não está na diacronia nem na sincronia, mas encontra-se no cruzamento entre eles. O termo incrocio, no cruzamento, quase na fusão entre a diacronia e a sincronia. Portanto, ou seja, aquilo, no fundo, que são os esquemas para pensar a história no sentido linear. Portanto, é muito difícil de pensar um paradigma porque é um modelo que segue ao outro, podia não ser. E, portanto, aqui, a linearidade aqui também se perde um bocadinho. E, nesse caso, o conceito de paradigma seria, então, primeiro, mostrar essa noção da relação entre o saber e a história, e entre as matrizes de pensamento e de conhecimento e a história. Portanto, seria essa a noção. Outra noção seria de genealogia. O que é que significa, banalmente, a genealogia? Portanto, este conceito também remete para a relação entre o saber e a história. A genealogia poderia significar, à primeira vista, dada quase o radical da palavra, a procura pela origem, a procura pelo fundamento ou pelo fundo, a procura pelo início. Ora, para o Foucault, não é nada disso, justamente, não é isso, e não é, no fundo, a busca pela origem ou pelo fundamento, seria o quê? Pensar, se calhar, em termos mais contextualizados, aquilo que ele chama a proveniência e o ponto de insurgência. Quer dizer, isso já são conceitos um bocadinho mais difíceis,
mas, no fundo, para explicar o quê? Que os saberes são contextualizados, por vezes no presente, com relações com o passado e, se calhar, com o futuro, mas que não são necessariamente... não têm essa referência tão taxativa também na origem, na busca pela origem, pela causa, pelo fundamento e pelo aquilo que se chama muitas vezes a fundamentação. Isso, a genealogia não é isso. Seria justamente essa preocupação pelo que ele chama a constituição dos saberes, dos discursos, o âmbito dos objetos e não tanto estar à procura de uma referência pela origem, pelo protagonista dessa origem, que pudesse ser, por exemplo, alguém, ou um autor, ou o sujeito, que possa ser o referente também dessa origem. Portanto, esta noção da dissolução do sujeito é importante em Foucault, mas isso também é um bocadinho difícil depois de... Esta perda da referência do sujeito no saber também é uma ideia importante, e nesse sentido, nós na história estamos habituados a pensar em heróis da história, personagens, figuras importantes, mas esta preocupação dissolve-se aqui em Foucault, ou seja, a constelação de saberes e os enunciados discursivos, aquilo que ele chama os âmbitos dos objetos e do conhecimento dos objetos, é mais importante do que esses protagonistas, do que esse sujeito dos saberes. E nesse caso, a genealogia também esclarece isso, ou seja, a contextualização dos saberes e não tanto situar um autor ou um sujeito como aquele que produz o saber. Portanto, essa dissolução também é importante para elucidar o que é que significa exatamente genealogia. E diz o Agamben, a operação que está em questão na genealogia consiste na evocação e na eliminação da origem e do sujeito, diz o Agamben. Portanto, evocar e expelir significa expelir no sentido quase físico, empurrar, afastar o autor. Portanto, tem mais isso que ele refere quando associa a genealogia ao percurso histórico. Pensar a genealogia e a gênese do saber é, sobretudo, situar-nos em modos discursivos, enunciados discursivos, constelações de saberes, modelos, matrizes de pensamento, e não procurar a origem ou os autores ou o sujeito que possam criar esse saber. Isso no caso do conceito de genealogia. O último conceito, arqueologia, que é um conceito que, evidentemente, depois entra em relação com esses que eu acabei de referir, paradigma e genealogia. O conceito de arqueologia também é importante para pensar a história e a relação do saber com a história, e justamente dizer que há que, novamente, quebrar esse sentido banal e corrente do que possa significar a arqueologia e pensá-la noutros termos. E, portanto, aqui também se introduz alguma inovação e alguma novidade no modo como se possa pensar o que é que significa uma arqueologia, que se calhar é novamente uma ideia diferente daquela que recorrentemente se usa. Portanto, é esse justamente o interesse da abordagem do filósofo e depois daquilo que são também as discussões de outros autores em relação a essa abordagem. Justamente o próprio conceito diz que, estou a falar da arqueologia, ao contrário da noção tradicional, esta apresenta-se como uma investigação de uma dimensão, ao mesmo tempo paradigmática e transcendental, daquilo que significa em Foucault a priori histórico, no qual os saberes e os conhecimentos permitem tornar evidente as suas condições de possibilidade. Portanto, no fundo, a arqueologia seria pensar as condições de possibilidade dos saberes. Até esta é a ideia. E não pensar novamente num percurso em que se vai às origens do saber e aos marcos, às referências históricas, etc. Mas é pensar nas condições de possibilidade do saber e dos saberes. E, obviamente, dos discursos para que esses saberes remetem.
E, portanto, diz ele, na arqueologia trata-se de ir para além da memória, do esquecimento, mas procurar, além da memória e do esquecimento, procurar o limiar da indiferença e aceder quase de uma forma nova e de uma forma quase inesperada ao presente. É isso que, no fundo, a arqueologia, ao contrário da ideia banal, é justamente elucidar o presente. É tentar aceder ao presente e perceber que esse presente também, de alguma forma, tem uma contextualização histórica, mas que não é tal que tradicionalmente se supõe ou tradicionalmente se pensa. Portanto, é justamente este conceito que está aqui em causa. Ora, estes conceitos, na sua dificuldade, como é evidente, porque se tratam de conceitos filosóficos e ao mesmo tempo com uma ressonância fora da filosofia, obviamente, em outras disciplinas, inclusive também nas disciplinas científicas e outras, e não apenas na filosofia. Portanto, aqui o contributo do Foucault é justamente pensá-los numa singularidade própria, justamente recusando aquilo que são as ideias banais ou as ideias correntes nas quais se possa pensar isto. Portanto, perceber o modo de saber, a constituição e a possibilidade de saber em outros moldes, que não aqueles que provavelmente, tradicionalmente, se pensam. Agora, e o que significa o presente? No fundo, o presente significa para nós a contemporaneidade. E se calhar isso para nós é mais importante, é fundamental, e na filosofia também, e o presente não é um presente histórico, mas o presente é quase também um modelo teórico, e é um conceito teórico, e é uma matriz de pensar e de conhecer a realidade. E não é apenas o presente que nós estamos habituados a falar em termos quase históricos. O presente não é o presente temporal, mas é o presente mais complexo do que isso, ou seja, aquilo que se chama, no fundo, a contemporaneidade. Naquilo que ela tem de luminoso, mas naquilo que ela tem de ameaçador, naquilo que ela tem de treva e de crepuscular, tudo isso, essa contemporaneidade, naquilo que ela tem de esperança e também de risco e de perigo e de ameaça, é isso que interessa pensar quando se fala do presente. E é justamente essa via de acesso ao presente que também está em causa quando se fala da história e quando se fala de arqueologia, paradigma e genealogia. É, no fundo, contribuir para que esse presente, já não um presente banal, mas o presente como contemporaneidade, se possa pensar novamente e em termos mais ricos. É justamente isso que depois está em causa na categorização histórica da relação entre os saberes e os modelos de saberes. Ou seja, no fundo, este último conceito, que é arqueologia, é também uma via de acesso ao presente. Qual? Ao presente como contemporaneidade. O que é que significa isso em termos práticos, em termos concretos? Então, mas a contemporaneidade significa, no fundo, o modo de pensar os saberes, de validar os saberes, mas também o modo, as nossas vivências, a nossa vida social, política, cultural, naquilo que justamente tem nas suas ambiguidades, nos seus paradoxos, nas suas dificuldades. É justamente isso que está em causa. Não é apenas ter uma ideia abstrata do que significa o presente, mas ter uma ideia, se calhar, mais próxima do real e do modo como a realidade nos interpela. Obrigado. Não há intervalo. Eu não conseguiria falar sentado. Então eu dirijo para aí a máquina de filmar. Ora, vamos lá ver. Vamos lá ver se eu consigo aqui fazer este exercício. Vais para aí. Está bem. Este ainda está mais quente. Aqui é um forno. Devíamos ir para o pátio. É mau, não é? Quer dizer, era capaz de ser mais interessante, mas agora era uma confusão enorme para passar para... Ora, boa tarde a todos.
Estou aqui a tentar, mas é Quando... que se veja a tua cara na imagem. Não sei. Está a máquina muito... Quando o Vítor me pediu para vir falar do conceito de história de Foucault, a minha primeira reação foi tentar escapar, porque ainda por cima disse que eram pessoas que eram de filosofia. Eu pensei, desta vez o Vítor exagerou um bocadinho. Era para falar do conceito de história de Foucault. A intervenção do António foi um bocado abstrata e, portanto, já desmotivou suficientemente as pessoas. E eu vou tentar ser um pouco mais concreto ou ilustrativo neste conceito de história de Foucault. O Vítor lembra-se de coisas bizarras e a pessoa não consegue dizer que não, ele é tão insistente, teima tanto, dá tantas voltas, explicou-me o caminho para aqui de tanta maneira que eu acertei à primeira. Vindo por um caminho e ele não me disse. Ou seja, isto parece o Foucault. Indicou-me um caminho, eu não fui e acertei melhor do que tanta conversa. Bom, eu vou tentar ilustrar no fundo, a noção que Foucault tem de história com exemplos. Porquê? Porque se perderem conceitos, não vale muito a pena. A genealogia, a arqueologia. O Vítor é arqueólogo e sabe que a arqueologia anda a escavar coisas à procura de... Anda a escavar terra à procura de qualquer coisa, não é? Há uma perspectiva do arqueólogo que é tentar descobrir aquilo que não existe. Mas depois, ou melhor, ou às vezes tentando descobrir aquilo que tem em mente, não sei se foi isso que aconteceu com o Tutankhamon, tentando descobrir alguma coisa que tem em mente, descobrem outras que não tinham previsto. É assim? E, portanto, surge nessas escavações o inesperado. E o conceito de história é um bocado isso, à procura de qualquer coisa que não é propriamente vulgar, digamos assim. O que é que o Foucault queria com o conceito de história? O que é que o Foucault andava à procura? Das coisas obscuras. Das coisas que nós... procurando talvez aquilo que não é visível para nós. E, portanto, ele chamou a isso uma oposição entre a história linear. A história linear é aquela que tem um começo. E parece que as coisas decorrem numa continuidade, numa linha de continuidade a partir de um começo. Mas não é essa a perspectiva de história. Isso é a história tradicional para o Foucault. Aquilo que ele chama outra coisa é uma história que não tem um início e não tem uma continuidade. Mas, portanto, é uma história que é feita de aquilo que ele chamou de descontinuidades. O que é isso, descontinuidades na história? Quer dizer que um evento pode ser, o mesmo evento pode ser, ao longo do tempo, de uma temporalidade que às vezes nem sequer é uma grande temporalidade, pode ser um tempo muito curto, o mesmo evento é pensado de várias maneiras. Então é uma história estranha, o que ele está à procura. É uma história que, quando nós pensamos em história, parece que há uma memória do acontecimento. Há um determinado acontecimento que parte de um ponto e que nós vamos, através da memória, buscar a origem desse ponto. Essa não é a ideia do Foucault. A história de Foucault é uma contra-memória. Isso é estranho, não é? Chama mesmo contra-memória. E não é uma história linear. Como eu disse, é uma história feita de descontinuidades. Eu vou tentar ilustrar isto com exemplos. Porque se não for com exemplos, não dá. Quer dizer, parece que é uma... Por isso que há um filósofo que foi amigo de Foucault, e era historiador dos latinos e dos gregos, que é Paul Veyne, um historiador amigo de Foucault, que diz que Foucault revoluciona a história. Revolucionou completamente a noção de história. Porquê? Porque ele não está à procura de um início e de uma linearidade. Está à procura de quê? Está à procura de um acontecimento. O que é isto, um acontecimento? A história é feita de acontecimentos. E o mesmo acontecimento é visto de maneiras diferentes ao longo do tempo. Portanto, não tem um começo esse acontecimento. O primeiro exemplo é louco. Vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é a loucura. Foucault iniciou a sua carreira académica escrevendo a história da loucura. Estudou a loucura, a historicidade da loucura. E a história da loucura é um exemplo de uma história como sendo descontínua. Vou dizer porquê. O segundo exemplo é a questão da prisão. A prisão, que no livro se chama Vigiar e Punir,
75, estudou a prisão, a loucura, portanto, a prisão, a função da prisão, o nascimento da prisão. Porquê a prisão? Porquê? Como é que nós vemos a loucura? Como é que a loucura foi vista? A loucura não tem uma... A história da loucura, no fundo, não é a história da loucura, porque a loucura não tem uma história. É um acontecimento que emerge, é um acontecimento, quer dizer, é algo que emerge e que é visto de várias maneiras no tempo. Não há um início de dizer o seguinte: o louco nasce é visto desta maneira e há uma continuidade na loucura. Não. A forma como a loucura foi vista foi feita por rupturas. Portanto, não há uma história, há uma contramemória. Como é que isto se pode ver? O louco nem sempre foi visto da mesma maneira. E, portanto, não há uma evolução da loucura. Se alguém quisesse escrever a história da loucura, como ele fez, neste momento, não conseguia nem escrever a história da psiquiatria. E a história da psiquiatria, que o Foucault nunca fez, não é a história da loucura. É a história da forma como a loucura foi tratada. Faço-me entender? A forma como se trata, a forma como nós vemos um louco, não é a história da loucura. É a forma como a sociedade encara o louco. O louco existiu sempre. É verdade ou não? Não se sabe. Se calhar não é. Porque há um indivíduo louco, digamos assim, que não é considerado louco. Por exemplo, Foucault diz, o louco, antigamente, antes do século XVII, não era um louco no sentido disruptivo. Estava solto e até era bem visto e não sei o quê. A partir de determinado... Estava integrado na comunidade. Ainda hoje há comunidades onde há loucos e integrados. Não são maus. Um dá-lhe de comer, toda a gente já viu filmes assim. Um dá-lhe de comer, outro é amigo dele, não sei o quê. Não é o louco da história da loucura. Não é o louco... é um louco, eu diria que é um louco pré-moderno. É um louco como era visto antes do século XVII. A partir do século XVII, o grande enfermement, que é começou-se a aprisionar o louco numa instituição. Tal como o delinquente, ou melhor, tal como o criminoso se começou a aprisionar. Quando é que o criminoso sempre foi preso? Como é que se tratou o criminoso? De uma forma linear. Nunca foi assim. O criminoso ou o louco foram tratados de diferentes maneiras consoante os tempos. Certo? E, portanto, não há uma linearidade aí. Há um tratamento diferenciado. Antes do criminoso, então, o louco. O louco estava integrado em comunidades. Ainda hoje, em determinadas comunidades, o louco é aceite. Em Loures, há um louco integrado. É o Ventura, não é? Os loucos estão devidamente enquadrados, digamos assim, e, portanto, ninguém leva a mal. O que é que isso quer dizer? A partir do século XVII começam-se a encerrar os loucos em instituições. Porquê? O criminoso, nem sempre... Alguém tem ideia de quando é que apareceu a prisão? A prisão existiu sempre. Quando é que apareceu a prisão? Em que século? O Vítor está proibido de responder. A prisão existiu sempre. O que é que se fazia aos... Os criminosos existiram sempre, como é evidente. Pessoas que cometem crimes existiram sempre. Mas não eram presos. Eram mortos. Eram mortos. Exato, eram mortos da pior maneira possível. Eram supliciados. Ou seja, para não estar a ter a chatice de levar aquelas pessoas criminosas para dentro de sítios e não sei o quê, aquilo que se chama a prisão, que nasce no século XVIII, tratava-se de outra maneira. Portanto, se nós quisermos fazer a história do prisioneiro, não há uma história do prisioneiro. Há a forma como a gente viu o prisioneiro em determinadas épocas. O criminoso, antes do século XVII, era morto, quando eu digo o homicida, por exemplo, era esquartejado, amarrado nos cavalos, não sei o que, era esquartejado. É assim que o Foucault, na história